Olá, que alegria poder estar junto com você no nosso estudo de grupo da cidade, nosso GDC, na nossa Igreja Família, tão importante na cultura para o desenvolvimento do nosso coração, segundo o plano de Deus. Bom, como temos feito, nós vamos ler um trecho do devocional e eu quero te incentivar a continuar a sua leitura nas palavras de Jesus. Certamente você será muito abençoado. Hoje, aqui no dia 17 de abril, eu quero ler com você o trecho do devocional que tem um tema: inveja e perseguição. Lá em Marcos 11, no versículo 18, a Bíblia diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Nosso querido pai espiritual, pastor Carlito, ele disse o seguinte no devocional: a luz sempre incomoda as trevas, a liberdade incomoda a opressão e a alegria incomoda a tristeza. Assim foi com Jesus entre nós. Seu ensino deixava as pessoas maravilhadas e transformava a vida delas por onde passava. Logo, a reação das trevas foi imediata. Uma das coisas mais importantes que precisamos guardar no nosso coração é que o nosso posicionamento espiritual vai revelar tudo que é contrário à vontade de Deus. Então, que na sua vida você guarde isso no seu coração, porque, de acordo com as palavras de Jesus, a luz de fato vai trazer um movimento espiritual sobre onde nós estamos vivendo, porque à medida em que a luz avança, as trevas recuam. Guarde isso no seu coração, medite no seu devocional, as palavras de Jesus aí pela editora Inspire. E vamos hoje para o nosso estudo do nosso GDC, do Grupo da Cidade, que vem com um tema tão importante. Nós estamos no ano de fazer discípulo e o tema de hoje é colocando em prática o discipulado de Jesus. No ano de fazer discípulos, um dos nossos principais objetivos é ter relacionamentos transformadores, porque Deus nos chamou para transformar pessoas comuns e extraordinários discípulos de Cristo. Não porque a gente é bom, porque a gente possa fazer isso, mas porque Ele nos escolheu como o meio pelo qual Ele deseja fazer discípulos. Jesus Cristo, quando esteve na terra, Ele assim o fez. Ele poderia ter realizado a sua missão sozinho, mas Ele escolheu pessoas comuns e elas se tornaram extraordinárias, porque Deus, por meio de Cristo, no Espírito Santo, transformou a vida dessas pessoas. Em Mateus 28, 19, Jesus nos deixa a grande comissão que diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nossa Igreja Família, nesse ano, então, entendemos que esse vai ser o nosso maior enfoque: levar pessoas a um processo de discipulado. Ganhar pessoas para Jesus faz parte dessa missão e é uma missão urgente. Mas transformar essa pessoa no discípulo é dar continuidade a essa missão. E esse é o nosso chamado. O discipulado relacional, nosso relacionamento com as pessoas, envolve levar as pessoas para essa dinâmica, uma dinâmica transformadora, de conectá-las ao coração de Deus, de levá-las a um processo de reconhecer a profundidade do Evangelho. E dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, da Igreja da Cidade, em nossa Igreja Família, nós entendemos que a igreja precisa ser grande o suficiente para conquistar cidades, nações, e pequena o suficiente para ganhar, cuidar, pastorear e enviar pessoas. Precisamos entender como nós vamos fazer discipulado dentro da realidade da nossa igreja. Primeira coisa importante: discípulo e discipulador têm o mesmo sexo. Assim, nós evitamos qualquer tipo de situação. Precisamos cuidar das pessoas e levá-las até um processo de crescimento espiritual. Mas há um segundo tópico importante. Pessoas menores de 18 anos não devem fazer discipulado em GDC.
A partir do ensino bíblico de que os pais devem cuidar dos filhos e de que eles são responsáveis espiritualmente pelos seus filhos, nós entendemos então que os pais precisam exercer essa missão de discipuladores. Obviamente que não significa que não vamos cuidar das pessoas e não vamos ajudá-las a crescerem e desenvolverem na sua fé, mas de que eles precisam, em termos muito profundos do que isso significa, serem cuidados pelos seus pais. Alguém não pode estar discipulando outra pessoa se não estiver sendo discipulado por outra. Então, em outras palavras, eu não posso ser discipulador se eu não for discípulo. Então, eu preciso estar sendo cuidado por alguém para cuidar de alguém. Discipulador tem compromisso total de não falar nada para ninguém do que ele ouviu do seu discípulo. O seu compromisso é orar por essa pessoa. Não há ninguém mais interessante para saber isso do que Deus. Então coloque tudo diante de Deus. Ainda, discipulado deve acontecer no contexto dos grupos da cidade ou dos nossos grupos de pastoreio. Por que disso? Porque os nossos grupos de pastoreio são os lugares onde nós de fato entendemos em que há uma intencionalidade maior de se pastorear pessoas. Entenda, o discipulado da nossa igreja acontece em todo momento. Você está ouvindo aqui um estudo. Esse estudo é uma forma de discipular. Você faz um curso, também é uma forma de discipular. Você vem para um ministério, ou está envolvido em um ministério, é uma forma de discipulado. Mas os grupos de pastoreio é o lugar onde intencionalmente o nosso enfoque é esse. O nosso enfoque é cuidar, pastorear, capacitar e enviar as pessoas para cumprirem o seu chamado e a sua missão. Bom, eu quero te chamar a atenção, primeira coisa, antes da gente dar continuidade, é de que o nosso discipulado ele acontece de diversas formas. Então, ele é o que nós chamamos de um eixo educacional, ou seja, nós aprendemos os princípios da palavra. Você aprende isso quando você faz um curso, quando você está envolvido no programa 30 Semanas. Tudo isso vai te ajudar a crescer espiritualmente, compreendendo os princípios e valores do reino. Mas há um segundo tópico também, que é o eixo pessoal. Você precisa ler a sua Bíblia, ler um devocional, meditar na palavra de Deus, estar envolvido e integrado na vida ativa da igreja, fazer jejum, votos, dar o seu dízimo, oferta, primícia, estar envolvido socialmente com as ações da igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso desenvolver hábitos pessoais que revelem que o meu coração está conectado com Jesus, como nós fizemos aqui o nosso devocional. Tem um plano de leitura bíblica anual lá no final e tem todas as outras direções que você pode receber e apontamentos do alto para meditar na palavra de Deus. E nós temos o eixo relacional e esse é o foco do nosso estudo aqui. O eixo relacional tem a ver com conectar com o coração das pessoas e, junto com elas, caminhar levando-as para a próxima de Jesus. Então, como fazer o seu discipulado um a um? Como levar pessoas nesse processo de maturidade? Algumas coisas são bem importantes. A primeira delas é que nós estamos, sim, como igreja e como discipuladores, interessados em conhecer você, a sua história, saber de onde você veio, quais são as suas lutas, qual é a sua personalidade, quais são as suas características. Por isso, nesse primeiro momento, é muito importante a gente responder essa pergunta: quem é você? Todo discipulador precisa conhecer o seu discípulo. Já imaginou? Se eu não conheço alguém, como eu posso ajudar, orar e interceder por essa pessoa? Mas há também uma segunda coisa que a gente precisa saber. Eu preciso aprofundar e saber quais são os sonhos que essa pessoa carrega, o que ela deseja fazer, qual é o seu anseio pelo futuro. Talvez ela nem tenha mais uma expectativa ou sonhos sobre o seu futuro e nós vamos ser peças-chave a ajudá-las a lembrar que todo filho de Deus sonha, porque Deus é o Deus de promessa, é o Deus que nos dá o futuro pela fé. Então, ao ouvir os sonhos, nós podemos interceder por essa pessoa, nós podemos ajudá-la a encontrar respostas, a ter sabedoria nas suas decisões. Assim, nós ajudamos essa pessoa a conhecer quais são os sonhos de Deus, quais são as expectativas do céu.
Então agora eu preciso conseguir responder a segunda pergunta: quais são os seus sonhos? E eu também preciso, então, levar essa pessoa a refletir. Você tem um sonho? Existe algo que você compreende que Deus deseja realizar? Mas o que você tem feito hoje? Como que você tem vivido a sua vida? Porque, às vezes, essa pessoa tem um sonho, mas ela não tem feito nada para chegar até lá. Então, essa terceira pergunta, eu preciso levar essa pessoa a refletir. O que você tem feito para chegar até lá? E a última pergunta, ela é muito importante. Nós estamos conectados juntos, como discípulo e discipulador. Estamos caminhando com alguém. E eu preciso, de alguma forma, identificar como eu posso ajudar essa pessoa a chegar até esse sonho, essa promessa, algo que ela entende que Deus confiou a ela. Se nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas, eu preciso então refletir como eu posso fazer para te ajudar a chegar até lá. Então, basicamente, essas 4 perguntas. Quem é você? Quais são os seus sonhos? O que você tem feito para chegar até lá? E como eu posso te ajudar nessa jornada? Estruturando, então, o discipulado em nosso grupo da cidade. O líder de grupo da cidade, ele vai escolher 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas vão escolher mais 3 pessoas. E cada uma delas vão escolher mais 3 pessoas. Qual é a nossa meta? Todo mundo ser discípulo. Nossa meta é, dentro de um GDC, todo mundo precisa viver um discipulado relacional. E como é que um discípulo e o discipulador fazem? O discípulo procura o discipulador, o discípulo intencionalmente caminha com o discipulador. Mas se você tomou sua decisão por Jesus e acabou de se conectar à nossa igreja, está agora desenvolvendo seus primeiros passos, nós temos uma jornada pessoal com você, o discipulado baseado no livro do pastor Carlito chamado Encontros com Jesus. E nesse discipulado, nós queremos te guiar numa jornada de maturidade e de aprofundamento da sua decisão. Ou talvez você esteja visitando o GDC e por meio do GDC, Grupo da Cidade, você também vai poder viver esse discipulado. E o último tópico que eu queria trazer com você, registrando o discipulado. Os discipuladores devem fazer algo muito importante. Eles devem cadastrar os seus discípulos dentro do nosso sistema. Por que disso? Como igreja, nós queremos interceder, queremos orar, queremos ajudá-lo no discipulado. E quando nós entendemos que todos os GDCs, todos eles, estão prontos para viver essa realidade, estão vivendo essa realidade de discipulado, nós entendemos que esse GDC está saudável. Nós estamos cuidando de todas as pessoas. Então, o que você vai fazer? Os discipuladores vão cadastrar, então, no aplicativo IC Família. Vão lá abrir lá em menu, no ícone da pessoa à direita da tela inicial. Ele vai procurar ali, discipulados, iniciar um novo discipulado. Depois ele vai colocar pesquisar pelo nome do discípulo. Então você vai encontrar seu discípulo, vai selecionar essa pessoa e vai confirmá-la como discípulo ou discípulo pessoal. Assim, nós vamos estar juntos, caminhando todos em discipulado. Então, eu te convido nessa jornada agora. Se você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não faz parte de um GDC, então você está vendo que tem coisas preciosas que acontecem no GDC. Você pode, dentro do GDC, nós chamamos de Grupo da Cidade, vivenciar algo intencional e profundo. Então, nesse tempo, eu te indico a você parar um tempo para orar. Agora, separar esse tempo e colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu quero iniciar um discipulado, eu preciso de pessoas caminhando junto comigo. Eu quero fazer uma oração por você, abençoando a sua vida, mas também eu quero te convidar para fazer parte de um grupo da cidade, seja ele online, seja ele presencial, onde você estiver, nós podemos estar junto com você. Então, clica no link, acesse, o nosso time vai entrar em contato com você, porque nós não somos uma igreja para frequentar ou para assistir, mas somos uma família para pertencer. Deixa eu orar pela sua vida. Querido Pai, obrigado pela vida desse querido discípulo, por esse filho amado do Senhor, seja ele de onde quer que ele esteja assistindo isso, que a tua mão esteja sobre a vida dos seus filhos
e que eles decidam e tomam decisões tão importantes como seus discípulos um dia tomaram, de abandonar aquilo que estavam fazendo no sentido mais prático da vida, mas também no sentido da essência de entregar as coisas nas suas mãos e decidir viver um relacionamento transformador, vivenciar um ministério transformador. Nós estamos orando e intercedendo porque nesse ano de fazer discípulos, seremos impactados pelos testemunhos que viveremos. Assim nós oramos em unidade e em família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, fique conectado para assistir e para estar em todo o movimento da nossa Igreja Família. Deus abençoe.